Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Quem vos fala aqui é Rodolfo Mareto Salvador. Sejam todos bem-vindos ao meu canal, meu podcast, né, que leva o mesmo nome, né? Se você é novo no canal, inscreva-se, ative o joinha, ative o joinha, né? Ative o sininho, deixa o like aí, por favor. Segue no podcast, também Spotify, Anchor, Amazon, se não me engano, tem também na Apple, tá? E outras plataformas que eu não vou me lembrar agora, são várias, né? Graças a Deus. E, né? E dá um compartilhar aí, dá um download aí para ouvir o podcast numa outra hora que você não esteja, né, também no Wi-Fi, que use o seu 4G aí, o 5G, tá bom? Nem sei se tem 5G no Brasil ainda, sei que é chinês, né? Hoje, dia 5, né, de dezembro, a seleção jogou bem, ganhou de 4-1. Vamos pegar os croatas agora, né? Sexta-feira, acredito em mais uma vitória da seleção, né? Assim seja. E também quero, né, depois eu vou deixar escrito aí nos comentários, né, na descrição desse podcast, desse vídeo, que eu e o Vinícius voltamos, né, com o podcast de vez e graças a Deus, e o canal também, agora temos o canal Halloween Cast, tá bom? Dá uma procurada lá, se você curte aí, né, cultura pop, fala sobre filmes, séries, mangás, animações, né, animes também. Vamos lá, conheça Halloween Cast, depois eu vou deixar aí, tá bom? Pessoal, sem mais demoras, né? Sem mais delongas, nós chegamos aqui numa parte, né? Quero até voltar um pouco aí no tempo, né? No sábado eu acabei utilizando uma gravação aí na época do canal Os Austríacos, tá bom? Utilizei, né? Tinha isso gravado em áudio, né? Passado pro YouTube. Então, o que eu falei da Revolução de Fevereiro, do Soviético de Petrogrado, né? Que foi ali o fim da monarquia, foi da época do canal Os Austríacos, tá? Como já estava bem montadinho, bem feito, eu acabei utilizando, tá? O canal Os Austríacos não existe mais, já expliquei o motivo, né, nos primeiros vídeos e dos primeiros podcasts também. Então, o que acontece? Agora, continuando os estudos aqui, tá? Nós vamos estar adentrando no repito, pré-golpe bolchevique na Rússia, tá? Que foi em outubro de 1917, tá bom? Vão ser em 2, 3 partes, então fiquei atento. Agora eu vou soltar a primeira parte, sem pressa nenhuma. Os estudos podem ser aprofundados através do livro negro do comunismo, da história concisa, né, da Revolução Russa, com um mega conhecedor, né, fantástico, Richard Pipes, tá bom? Adquiram as obras do Richard Pipes. Biografias do Lenin, biografias do Trotsky e do Stalin, tá bom? Aprendemos um pouquinho do Bukharin, depois pretendo falar mais dele conforme formos avançando nos vídeos, nos podcasts. Vou buscar também, né, trazer aí um foco referente ao Trotsky, ao Lenin e ao Stalin também, tá bom? Mas isso a gente vai falando aos poucos, tá? Pré-golpe, né, que seria a tomada do poder em outubro de 1917 na Rússia. Pessoal, parte 1. Sem mais demoras, coloca o fone de ouvido, se aconchega aí numa poltrona, numa cadeira, numa cama, tá treinando, tá vindo embora do serviço, tá na hora da janta, na hora do almoço. Vamos lá, amigos, então vamos lá. Na Rússia aconteceram 2 revoluções, certo? A primeira, vocês aprenderam, que é de 1917, sob o Soviético de Petrogrado, tá? Essa, né, com Kerensky e sua turma. E a outra, em outubro, para os bolcheviques, né? Os bolcheviques deram o golpe no Soviético de Petrogrado, não em cima da monarquia, tá bom? A verdadeira revolução que removeu o czarismo e cujas desordens ainda, né, que provocadas e esperadas, que teve seu fim através de um verdadeiro golpe, digamos que foi, né, o golpe do golpe, assim, né, para se dizer, o golpe de outubro em cima de fevereiro. Os fatos que levaram à queda do governo, assim digamos, né, entre aspas, por hora provisório, não foram espontâneos, mas sim tomados com o mínimo de cuidados e desencadeados por uma conspiração altamente organizada. Então, seus líderes, né, dessa conspiração precisavam de 3 anos de guerra civil para subjugar a maioria de sua população. Em outras palavras, colocar as correntes em mãos, em pés de sua própria população, né? Você vai espalhar o socialismo através de força, não há outra forma. O outubro foi chamado, né, por um termo francês, coup d'état, o golpe de Estado mediante o qual um grupo pequeno de homens apossou-se da autoridade governamental,
sem praticamente nenhum envolvimento das massas. O golpe foi aplicado por alguns intelectuais e militares. Militares formaram-se, né, Merevicom para alguns cadetes que estavam descontentes, outros que foram forçados, e a parte intelectual, a inteligentisa, eram os bolcheviques, era o Trotsky e sua turma, tá? Não passou disso. A tomada do poder em outubro pelos bolcheviques, né, teve, digamos, duas fases, pessoal. A primeira fase, né, ficando sobre o comando de Lenin, e a estratégia consistia em replicar os acontecimentos de fevereiro e derrubar o governo soviético, lotando as ruas com manifestações. Esse plano não foi bem sucedido e, com o passar do tempo e dos acontecimentos já em setembro, enquanto Lenin se escondia na Finlândia, quem tomou a frente de tudo e será a peça importante para o golpe é Leon Trotsky, assumindo o comando. Quem assistiu a série do Trotsky é bem aquilo ali mesmo, no momento do golpe, né? Tá ele, tá o Kamenev, que é o cunhado dele, e tá o Zinoviev, né? O Zinoviev não batia muito tanto com o Trotsky. E aí ali, quem tá ali tomando a frente realmente, articulando, é o Trotsky, tá bom? Mudando a estratégia, abandonando os levantes orquestrados, né? Então, para a segunda fase, Trotsky disfarçou todos os preparativos dos bolcheviques por detrás do que seria o segundo congresso dos sovietes, convocando ilegalmente e confiando em comando as tropas de choque e tarefa de tomar os centros nervosos do governo, fazendo sua caça às bruxas, né? E seu principal, né, era Kerensky. Teoricamente, um proveito, né, em proveito dos soviéticos, mas real permanentemente, né, para o partido bolchevique. Na Suíça, mais especificamente em Zurique, em seu exílio, né, Lenin ficou em Zurique, né, na Suíça, para depois ir para a Finlândia, né. Seu exílio somente tomou conhecimento da Revolução de Fevereiro através dos jornais. Uma semana depois dos fatos terem acontecido, sabendo de tudo isso, decidiu voltar de forma mais rápida para a Rússia, através de sua posição e a Primeira Guerra Mundial comendo solta, né? Sabendo de tudo isso, decidiu voltar de forma mais rápida para a Rússia, através de sua posição, de seus pensamentos e vontades para tomar o poder. E seu posicionamento na época era pró-alemão na Primeira Guerra e totalmente contra, né, a lógica anti-czar. Os aliados não iriam ajudar em seu retorno. Quem iria prestar ajuda para a Rússia e tentar tomar o poder foram os alemães. Em interesse, né, derrubar o Império Russo, estenderam as mãos para Lenin. Então, partindo, pessoal, em viagem para a Alemanha, em direção até a Suécia, e depois para a Finlândia vizinha, né, da Rússia, vizinha de Petrogrado, e depois até, né, próprio Petrogrado. A opção, todavia, né, expunham as acusações de cumplicidade com o inimigo, numa época em que o sentimento anti-alemão na Rússia era forte, até entre os próprios socialistas, lembrando que somente Lenin e os bolcheviques estavam a favor dos alemães. Por quê? Já estavam, né, querendo estar próximos dos alemães para realmente derrubar aquilo que era o governo czar, né, a monarquia. Como bons mentirosos, um breve futuro eles negavam a ligação com os alemães até a morte, né. Segundo Trotsky, né, temendo que os seus seguidores adotassem um caminho político equivocado, ele puxava os cabelos de nervoso. Então, em um momento de forma estratégica, os bolcheviques aliaram-se aos mencheviques, apoiando o governo provisório, porque fazia parte do interesse do jogo deles naquele momento, né? Em vez de trabalharem por sua derrocada. Porque se eles caem, os liberais e talvez, né, os conservadores tomassem o poder de novo. Em 19 de março, em mensagem telegráfica, né, dirigida aos seus partidários, em Petrogrado, ele dizia: nossa tática, né, desconfiar inteiramente nenhum apoio ao novo governo. Suspeitamos de Kerensky, né, armamento do proletariado, garantia única, eleições imediatas, Duma de Petrogrado, nenhuma aproximação com os partidos, principalmente o de Kerensky. Essas instruções foram enviadas quando o governo provisório estava no poder apenas uma semana e seria difícil nesse intervalo definir seu perfil. A insistência de Lenin para que fosse, né, tratado com completa desconfiança, sem nenhum apoio, portanto, né, só pode ser atribuída à sua desaprovação, não ao que ele fazia, mas o que era, né, um ente político rival. Sua ordem para amar o proletariado, né, entre aspas, indicava que ele pretendia uma insurreição militar, e a recusa de qualquer aliança partidária significava que o golpe deveria ser dado exclusivamente pelo partido bolchevique. Os bolcheviques, né,
poucos numerosos, né? Como surgiram os bolcheviques? Foi uma divisão do que se tinha no social-democrata, que foi um partido de fachada, né? Para se fazer valer a revolução, né? A revolução permanente, assim, ou né, o país como o socialismo como única pátria, né, único país, né? E aí teve uma divisão, ficaram os menores, os mencheviques, e os maiores são os bolcheviques, tá? No caso. Sua representatividade era inferior aos mencheviques e aos SR, socialistas revolucionários. E sem nenhum adepto entre os soldados, né, amontadinadas, valiam-se de uma excelente organização. No dia 2 de março, recém saído da prisão, o Comitê de Petrogrado retomou as operações e 3 dias depois lançou a primeira edição do Pravda, o jornal, né, socialista, do Partido Bolchevique. Fechado desde o início da guerra, o QG do partido foi instalado na suntuosa vila, né, bailarina, né, MF. Nossa, agora é difícil, hein? Kishinkaya, de qual se dizia ter sido amante, né, de Czarevich, né? No futuro, né, Nicolau II. Fingiram, né, em muitos momentos falsos, apoio com os mencheviques que apoiavam o governo provisório. Com essa visão, Kamenev, cunhado de Trotsky, e Stalin, né, o Koba, retornados da Sibéria graças a uma anistia decretada pelos sovietes, né, Soviético Petrogrado, no qual, na visão dos bolcheviques, eram burgueses. A política, então enunciada por Stalin dentro do Partido Bolchevique, na conferência realizada em Petrogrado, entre 28 e 4, né, 28 de março e 4 de abril, era idêntica à dos mencheviques, controle do governo provisório e cooperação com as outras forças progressistas para frustrar a contra-revolução. O comportamento não bolchevique dos bolcheviques, né, quando a sua súbita guinada após a chegada de Lenin, demonstra que a condução do partido não se baseava em princípios assimiláveis para os seus militantes, mas em torno das convicções e vontade de seu líder. Os bolcheviques, né, conforme já informado, antes ocupavam certos espaços nos ideais, né, nas ideias dos alemães. Então, em outono de 1916, o Kaiser refletia, né, o Kaiser, o imperador alemão, refletia que, né, entre aspas, do ponto de vista estritamente militar, é importante afastar os aliados um dos outros, por meio de uma paz em separado, para que possamos desferir nossa força total contra o resto. Significava que a organização dos nossos esforços de guerra depende, né, da intensificação de luta interna na Rússia, quer dizer, conflitos internos, né, e não externo, que ia deixar a Rússia segregada, né, e da influência que isso tenha, né, na conclusão de um armistício conosco. Fecha as aspas. Então, né, o projeto de Lenin foi caminhado para Parvus, Alexandre Parvus, eu expliquei quem é. Em 1917, ele vivia na Dinamarca, igualmente neutra, onde uma companhia de importação acobertava suas operações de formação. Em Estocolmo, seu agente de vendas era o polonês Jakob Furstenberg, né, Ganetsky, companheiro de Lenin, familiarizado com a política russa e dotado de senso estratégico equiparável ao líder bolchevique. Alexandre Parvus garantiu ao embaixador alemão que a Rússia sairia do conflito em 3 meses. Parvus fazia o meio campo, né, entre os socialistas na Rússia e o poder, né, monárquico da Alemanha. Né? Saiu do conflito em 3 meses, tamanha discórdia a esquerda derrotista seria capaz de semear. Parvus considerava Lenin indiferente. Né? Parvus é uma pessoa com bastante dinheiro, né, influência, mas com uma pessoa muito mais louca e delirante que Kerensky. Parvus percebeu com uma enorme perspicácia, previu que, sob a liderança, o partido bolchevique em questão de tempo iria derrubar o governo soviético e Kerensky e assim assumir o poder e concluiria a paz em separado. Sob a influência de Parvus, o embaixador alemão telegrafou para Berlim, com os argumentos do embaixador alemão foram suficientes para persuadir o governo alemão, que assim autorizou a embaixada na Suíça a negociar os cuidados para o transporte com imigrados russos. Então, falando por todos, Lenin empenhou-se em obter máximas garantias a fim de evitar futuras suspeitas de colaborações com os alemães. Assim, o esquema, né, alemão, juntamente com Lenin, estava armado e o álibi foi que os russos, né, presos na Alemanha seriam trocados por presos alemães em campos de concentração russas, né? Já existiam os gulags russos, né? Os bolcheviques só ampliaram eles. O trem gozaria de status extra, né, territorial, de forma que ninguém precisaria de passaporte. Lenin, em busca do poder, a qualquer custo, não hesitara em fazer negócios, né?
até com os inimigos momentâneos, pois o importante é manter o poder comunista vivo, né? É iniciar esse poder comunista, iniciar essa revolução, né, do proletariado. E a revolução, né, internacional. Nas palavras do historiador Richard M. Watt, a situação era o seguinte, abre aspas, para cada um de seus inimigos, França, Grã-Bretanha, Itália e Rússia, os alemães desenvolveram um esquema da quinta coluna, planejando, né, com rigor da seguinte forma. Primeiro, a promoção da discórdia por meio de partidos socialistas. Em seguida, a publicação de artigos pacifistas e derrotistas, pagos ou redigidos, né, na própria Alemanha. E, finalmente, estabelecimento, né, e de entendimentos com alguma personalidade política de projeção que assumiria o governo do país inimigo, enfraquecido e pediria a paz. Entre aspas. O único país que justificou esse esforço alemão foi a Rússia. Então, no dia 27 de março a 9 de abril, datas, né, são incertas, não são totalmente corretas, 32 imigrados deixaram a estação ferroviária de Zurique rumo à fronteira alemã. Dentro do vagão, entre passageiros, estava Lenin Krupskaya, né, a Krupskaya, esposa do Lenin, Zinoviev, um dos braços direito, né, um dos grandes amigos de Lenin, né, ele assumiu ali, né, a Internacional Comunista, a terceira, né, na própria Rússia, né, que é a... eu vou lembrar o nome agora, me foge o nome em russo sempre, né, acompanhado da mulher e filho da Inessa Armand. Chegando na Alemanha, o trem recebeu prioridade máxima, os vagões foram selados e nenhum alemão tinha permissão para entrar neles, tão forte, de tão, né, bem esquematizado que era, e o receio, o medo, né, de se parado na Rússia, ou na Finlândia, né, até depois ele foi, né, e de Lenin e Zinoviev serem presos, né. No dia 20 de abril, o comboio atingiu o Báltico, e os passageiros embarcaram o mais rápido possível para a Suécia. Parvus os esperava na Suécia, em Estocolmo, e pediu para encontrar com Lenin, que acabou se recusando, mas mandou em seu lugar o aliado Karl Radek. Registros da conversa não existem, mas o correto é dizer que ambos acertaram o termo de apoio financeiro da Alemanha aos bolcheviques. Depois o Parvus foi a Berlim encontrar com o secretário de Estado alemão. Lenin e Zinoviev e seus familiares chegaram a Petrogrado. Às 9 horas, muitos dizem que no dia 3 de abril, justo quando encerrava a conferência dos bolcheviques, as boas-vindas preparadas para ele não foram concedidas a nenhuma outra figura política da Rússia pós-czarismo, né? Nem Kerensky teve isso. Quando o trem entrou na estação Finlândia, uma banda tocava a Marseillais, né, que fala, Marseillais, do lado, né, de fora dos projetos, que são a música, o hino, né, revolucionário, franceses. Lenin subiu no capô, falou rapidamente, acompanhado por um discurso que proferiu palavras de forma rápida e acompanhando por uma multidão. Retirou-se seguindo para a casa de Katzinkaya, né, a bailarina. Lá o discurso, né, que proferiu deixou a militância estupefata. Seu argumento era que a revolução devia transitar, né, de fase, entre aspas, burguesa para a fase socialista em questão de semanas, não de anos, né? Sukhanov, uma pessoa sem partido que assistiu o discurso, escreveu: Lenin tinha uma visão errada assim da Rússia, né? Ele achava que a Rússia já estava numa fase burguesa, numa fase capitalista e já poderia passar para o socialismo. E até fazer o comunismo de guerra, né, que é a fase econômica mais próxima do marxismo, né, que realmente não deu certo. Então Sukhanov diz, abre aspas, jamais poderei esquecer aquele discurso, né, tonitruante, que caiu como raio de um relâmpago, deixando chocados e atônitos, não apenas eu, o herético ali chegado por acaso, mas os próprios verdadeiros crentes, né, da Revolução. Deixou a todos enfeitiçados, fecha aspas, tá bom, pessoal? Lenin veio apresentar um documento que veio a ser conhecido como Teses de Abril. Muitos consideravam que o texto refletia seu distanciamento da realidade, ou talvez estivesse completamente louco de vez, propondo a renúncia à guerra entre a Rússia e a Alemanha, que foi o que aconteceu, né, o tratado Brest-Litovsk, né, com Trotsky no comando, né, de uma espécie de ministério, né, de relações exteriores, né, isso aconteceu. Negava qualquer apoio ao governo provisório, a transferência de todo o poder aos sovietes, a dissolução do exército e a criação de uma milícia popular, o confisco das propriedades privadas, dos latifundiários e da nacionalização das terras, integração das instituições financeiras num único banco nacional, sob supervisão dos sovietes, o controle soviético sobre a produção e a distribuição, né, a criação de uma nova internacional, né, que foi a terceira internacional socialista, o Cominter, lembrei, Zinoviev vai ficar à frente do Cominter, tá? Que é a Internacional Socialista.
Após o retorno de Lenin, o conselho editorial do Pravda negou-se a divulgar as teses. Quando foi compelido a fazê-lo, publicou também um editorial desvinculando o jornal das opiniões de Lenin. Os alemães, com os olhos bem abertos, estavam satisfeitos com a situação atual da Rússia. Entre dia 3, dia 4 e 17 de abril, seu agente em Estocolmo telegrafou para Berlim. Abre aspas. A entrada de Lenin na Rússia foi um sucesso. Ele está trabalhando conforme desejamos, fecha aspas, né? Tratando a política como um esquema de guerra, Lenin estava tão inclinado a revelar suas intenções com o general às vésperas de batalha, que é o pessoal do Merevicon, né? Os militares descontentes, né, que fizeram, junto com os bolcheviques, a própria fundação, né, ali dentro do partido, mais uma ala militar, né? Sem o mínimo de segredos de seu objetivo estratégico, guardava a tática somente para si. Lenin possuía um senso apurado das fraquezas de seus adversários, conhecendo a tangentiza liberal e socialista pelo que eram, homens que, apesar de todas as suas posses revolucionárias, temiam tanto a violência quanto a responsabilidade, né? São como tigres vegetarianos, Lenin falava, e que nada fariam para deter os bolcheviques, e isso realmente aconteceu. Tanto para alcançar seu objetivo, os bolcheviques tinham que se distanciar-se do governo, né, e de outros partidos, e aparecer como a única alternativa ao status quo. Com sua liderança, Lenin aplicava a política de ensinamentos, né, de Clausewitz, sobre a guerra. Seu objetivo não resumia em derrotar o oponente, mas destruí-lo por completo. Primeiro, privando de uma força armada. Segundo, desmantelando suas instituições. A resistência poderia determinar, né, totalmente a eliminação física, né, guiando, né, pela aura e de um conceito de Karl Marx, né, enunciando quase por acaso em 1871, estudando o colapso da Comuna de Paris, né, Karl Marx concluía que os comunards teriam cometido um erro fundamental. Em vez de aniquilar, eles tomaram as estruturas políticas militares existentes. As futuras revoluções, segundo o próprio Marx, deveria proceder de uma forma diferente e de não transferir de um conjunto de mãos para outros a máquina burocrática, né, militarmente, como tem sido e feito antes de Lenin. Então, fica entendido que a máquina burocrática militar deve ser esmagada. Stalin, né, o seu futuro sucessor, também entendeu muito bem esse pensamento de Marx, né, que no futuro aplicou-se essa tática também. O que estava acontecendo após a experiência de fevereiro parece ter ligado uma chave em Lenin, né? Conforme o pensamento de que Marx, né, que o governo dos sovietes teria que ser derrubado, esmagado, e isso iria acontecer com ações de rua, exatamente como foi, né, com o czarismo. Então Lenin adota uma tática militar de Napoleão, a escarmuça, né, de Tiraillere, nossa, esses nomes são complicadíssimos. Criada a fim de descobrir os pontos fracos do inimigo, antes de enviar a guarda de elite e desferir o golpe fatal. Lenin estudou muito bem, né, também, psicologia da multidão, trabalhando, né, com um trabalho do sociólogo francês, Gustave Le Bon, uma análise pioneira do comportamento das massas humanas e de modos, né, como manipulá-los, né. O livro de Le Bon forneceu também uma orientação similar para Mussolini e Hitler. Não é à toa que eles se atraem, esse tipo de pensamento, né? Tanto o fascismo quanto o nazismo e o comunismo, né? O socialismo são, né, heterozigotos, né? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Livros do Richard Pipes, as biografias Trotsky, Lenin, Stalin, até Bukharin, tá bom? E o próprio livro Negro do Comunismo, né? São os mais fáceis de serem achados, tá? Restantes já são livros mais complexos, leitura do exterior, que acaba traduzindo para cá. E é isso aí, pessoal. Curtiu, deixa o like, né? Deixa o joinha aí, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho, podcast, segue a gente, tá? Me segue ali, por favor. Essa foi a primeira parte. Daqui 2 dias eu trago a segunda, tá bom? Fiquem todos com Deus aí. Tenham uma ótima semana. Tamo junto. Vamos estudar, gente. Somente realmente estudando a gente consegue, né, melhorar as nossas vidas e das pessoas que nós amamos, né? Forte abraço a todos aí. Fiquem com Deus.